Alô pessoal, aqui quem fala é o Lucas e hoje eu vou explicar algumas coisas para você que gostaria de vir para a Alemanha como au pair e também para você que ainda não sabe qual visto pegar, mas está aí dando uma pesquisada sobre os vistos. Hoje nós vamos falar exclusivamente sobre o visto de au pair. Bom, então já deixa o seu joinha aí, compartilha, curte o nosso vídeo, dá uma força pra gente, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar sobre documentos, embaixada e consulados da Alemanha no Brasil. Nós vamos falar também sobre questão de idiomas e o passo a passo para ser au pair aqui na Alemanha, tudo bem? Então a primeira coisa que nós vamos falar é sobre o passo a passo. A primeira coisa para uma pessoa que gostaria de ser au pair aqui na Alemanha, para o candidato que quer ser au pair aqui na Alemanha, ele precisa encontrar uma família. Os meios de encontrar a família são: ele pode encontrar essa família através do site do aupairworld.com, que é o mais comum e o mais normal de se fazer, tá certo? Também tem outras possibilidades de outros sites, inclusive eu tenho visto também alguns aplicativos, mas o aupairworld.com, ele entre os sites, ele é o mais eficaz. Uma outra alternativa também, por exemplo, são os grupos de au pair na Alemanha no Facebook, por exemplo, Au pair in Deutschland, Au pair na Alemanha. Se você procurar por esses grupos no Facebook, você vai encontrar, e lá tem centenas de famílias procurando por au pair o tempo todo, tá certo? Uma terceira alternativa também são entrar em grupos de WhatsApp de au pair. Por quê? Às vezes você pode encontrar alguém lá que de repente está saindo e está querendo recomendar alguém, ou alguém que saiba de alguma família que está precisando, eles acabam postando no grupo, tá certo? E também tem outro site, por exemplo, como aupair.com, mas ele não é totalmente 100% gratuito, tá certo? Bom, a segunda coisa que você precisa fazer depois que você fechou match com a família, match é essa parte do que? Fez a entrevista, a família falou, não, tudo bem, a gente quer você como au pair e tal, aquela coisa, isso chama match, quer dizer, encontrou a família. E depois fechou match, a família vai fazer a documentação e você também tem que fazer a parte da sua documentação. Com essa documentação toda pronta, vocês vão se dirigir até o consulado que representa a região ou estado de vocês, tá certo? E quando vocês chegarem ao consulado, vocês precisam também levar o teste A1. E depois, com o visto em mãos, toda a documentação entregue, aí vai vir a última e a mais fácil de todas as partes, que é comprar passagem para vir para a Alemanha e embarcar, beleza? Agora nós vamos falar sobre a embaixada e os consulados. Bom, no Brasil tem uma embaixada da Alemanha que está no Brasil, ele fica em Brasília, mas não possui serviços consulares dentro da embaixada, tá certo? Então não adianta procurar a embaixada para resolver esse tipo de visto, porque eles não possuem serviço consular lá. Inclusive as pessoas que moram no Distrito Federal, eles precisam se realocar a um outro consulado geral que está sobre a área de jurisdição de onde eles moram, tá certo? E eu vou explicar para vocês o que significa isso certinho. Bom, nós temos 4 embaixadas gerais no Brasil. São elas que estão em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Recife. E esses 4 consulados representam toda a região do Brasil, tá certo? Então você precisa encontrar qual desses 4 consulados que representa a região onde você mora. Por exemplo, eu morava em Minas Gerais. Por mais que em Minas Gerais, em Belo Horizonte, tenha um consulado honorário da Alemanha que também não faz esse tipo de serviço, eu precisei me deslocar até o consulado que representava a minha região, que no caso era no Rio de Janeiro, tá certo? Então você precisa procurar isso. Como encontrar? Vocês podem tentar ligar para o consulado, se houver um consulado honorário dentro do seu estado, e perguntar para eles qual é o consulado geral da área de jurisdição de vocês. Vocês podem procurar isso no Google, ou vocês podem também ligar simplesmente para algum consulado e perguntar, tá bom? Isso não é difícil. Quando vocês forem dirigir-se ao consulado para levar a documentação, lembrando que vocês precisarão fazer o agendamento online, tá certo? Sobre documentação, que é o nosso terceiro assunto. O que vocês irão precisar? De um passaporte válido para o tempo que vocês ficarão aqui na Alemanha, um requerimento de concessão de autorização de residência. Esse requerimento vocês vão encontrar no site do consulado. Eu vou deixar o link para vocês, lá vai ter o checklist certinho, vai ter explicando sobre os direitos do au pair, vai explicar um pouco sobre o programa, vai falar para vocês como vocês têm que tirar as fotos, etc. Eu vou deixar o link aqui para vocês, tá bom?
Então, esse documento de autorização de concessão de residência está lá. É simplesmente vocês vão imprimir e assinar e levar no dia. A declaração de ciências sobre o termo de uma lei alemã de permanência, tá certo? Esse documento vocês também irão tirar no site do consulado. Imprimiu, assinou, beleza. Vocês vão precisar de 2 fotos 3,5 por 4,5. Aí tem toda uma regra de fundo claro, a camisa tem que ser de um jeito tal, a cabeça de um jeito tal. Isso daí vocês vão encontrar também as regras no site do consulado, que eu vou deixar o link aqui pra vocês. E uma carta de motivação em língua alemã. Essa carta, gente, não é bacana vocês pegarem lá, escrever alguma coisa em português, jogar no Google Tradutor e depois simplesmente imprimir ela. Não vai funcionar. Então peça ajuda a amigos de vocês, ao professor de alemão de vocês, ou peça ajuda talvez da sua própria gastfamilia, como eu pedi, eles me ajudaram a traduzi-la, né, porque eu escrevi ela em inglês primeiro. E é isso, é uma boa opção. Onde encontrar essas cartas de motivação, né? Ideias. Vocês podem encontrar elas em blogs. Existem vários blogs no Google onde tem exemplos prontos de cartas de motivação e vocês podem tirar ideia. Mas nessa carta, basicamente, vocês vão falar sobre vocês, sobre a experiência de vocês, por que vocês querem vir para a Alemanha, ser au pair e essas coisas, sabe? E a carta ela é muito simples, gente, e ela só pode ter uma lauda, tá bom? Ou seja, só um lado. Então não será tanto assim. E vocês precisarão também de provar o nível A1 de alemão. Como provar esse nível A1? Bom, os PDFs mais antigos, eles falam que o consulado de Recife e de São Paulo vocês já precisam levar o teste pronto. Esse teste ele pode ser feito através do Goethe Institut ou através do teste DAF, ok? Esse é um PDF mais antigo. E os outros consulados até então, ou você levaria também o certificado que você tem o nível A1 desses dois, ou você poderia fazer uma entrevista face a face com uma alemã e daí ela ia avaliar o seu alemão se você tinha ou não o nível de alemão, como foi o meu caso no Rio de Janeiro. No entanto, as notícias já dizem que inclusive no Rio de Janeiro e em Porto Alegre precisam também deste certificado. Para um desencargo de consciência e para vocês não passarem nenhum tipo de aperto, dá uma ligada pro consulado e pergunte, mande um e-mail, tá certo? Eles vão responder vocês e aí fica muito mais fácil. O teste do Goethe, por exemplo, vocês podem procurar no próprio Goethe Instituto no Brasil, ok? Se tiver um Goethe na cidade de vocês, vocês poderão fazer lá. Ou às vezes também existe uma escola parceira que aplica a prova do Goethe. E se não houver, por exemplo, nenhuma escola de idiomas na sua cidade, vocês precisarão se dirigir a outras cidades. Ou caso também o teste seja para depois de muito tempo, às vezes tem na sua cidade, mas vai demorar muito. Acontece muito das pessoas saírem da cidade, do estado dela, e ir para outro estado ou outra cidade para fazer essa prova, para ter o certificado a tempo de levar para o consulado para fazer esse pedido de visto, tá certo? E tem um documento novo também. O teste DAF é a mesma coisa, gente. Dá um Google lá que vocês vão encontrar aonde fazer esse teste do Goethe e do teste DAF, tá bom? Da forma mais fácil, vocês liguem e vocês vão conseguir encontrar isso, porque isso não é difícil encontrar, tá certo? E tem um PDF mais atual, ele fala também sobre o teste ONZ. Mas esse teste ONZ é bom também vocês dar uma ligada no consulado de vocês e perguntar se eles aceitam esse teste ONZ. E nesse PDF novo fala que este teste ONZ ele precisa de ser do nível A2 e não do nível A1. Beleza? Bom, além desses documentos, vocês ainda vão precisar de um contrato. Neste contrato é bom ter uma carta convite da família. Esse contrato ele tem que ser feito pela família e a família vai enviar para vocês. Então é bom ter uma carta convite lá. O questionário de au pair do au pair e da família, ou seja, falar nome, idade, onde nasceu, a cidade, tanto da família quanto do au pair. Quantas crianças tem, a idade das crianças, são os dados, tá certo? Ainda vocês precisarão de ter uma apólice de um seguro de até 30 mil euros. Isso também é responsabilidade da família anfitriã, que é a Gastfamilie, tá certo? E eles podem também pedir alguns documentos adicionais, mas aí não dá para saber. Tudo isso, gente, vocês levarão para o consulado para fazer o pedido do visto de au pair,
tá certo? Se houver algum problema lá no dia, geralmente o que acontece é, eles dão prazo para você enviar os outros documentos que eles querem a mais para fazer a concessão do seu visto, tá certo? E eu ainda recomendo que vocês levem mais de 2 cópias de todos os documentos. Eu recomendo, tá bom? E agora, o quarto e último assunto que nós vamos falar é sobre a questão dos idiomas. Muitas pessoas me perguntam se conseguem se virar com o inglês aqui. Sim, consegue. A maioria das pessoas aqui falam inglês, mas é bom lembrar que aqui não é Inglaterra, aqui não é Estados Unidos, aqui é Alemanha. As pessoas falam alemão, as crianças vão falar em alemão. E assim, num primeiro momento, para se virar e tal, eu acho que quem nunca, né? Mas a questão é, aqui não é um país de língua inglesa, aqui é um país de língua alemã. Então você vai ficar um tempo aqui e tal, e as pessoas vão começar, tipo, meio que, ele não sabe falar alemão até hoje, meio que de saco cheio mesmo. Sobre a entrevista com a família, bom, o certo seria mesmo fazer em alemão, né? Mas a gente sabe, a família também sabe, que o nível A1 não dá-se lá para fazer uma grande entrevista em alemão. Então há pessoas que fazem alemão, há pessoas que fazem inglês, e tem também aqueles sortudos que encontram famílias que saibam falar português, ou de repente tem algum brasileiro na família. Tá certo? Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Curtam, compartilhem, por favor. Vocês que gostariam de saber mais o que é o programa de au pair, a gente já tem um vídeo pronto, feito com o Luiz, desse nosso canal. Ele explica tudo sobre o programa de au pair, como que funciona e tal. E eu espero que vocês possam assistir esse vídeo também. Curtem, compartilhem. E é isso aí. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários pra gente. A gente vai ler e vai respondendo na medida do possível. Ou vocês também podem enviar um e-mail pra gente e a gente responde também. Tá bom? Grande abraço, gente. Tchau. Beijo.